Olá, pessoal! Seja bem-vindo aqui no meu canal. A paz do Senhor Jesus reine no seu lar, na sua vida, na sua família. Aqui é a missionária Ivanilde Serafim. Seja abençoado hoje por esse vídeo. Aqui eu vou fazer um relato breve sobre a minha experiência com Deus referente a essa questão da terapia, tá bom? Todos sabem, eu já coloquei aqui alguns vídeos no canal contando, que eu me tornei terapeuta, eu fiz o curso e esse era um sonho meu, era um desejo do meu coração. Tá, então vamos começar do início. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa que eu fui dedicada, sempre, assim, as coisas espirituais, as coisas emocionais, as questões, humanas. Então eu observava muito o comportamento das pessoas, eu ficava sempre bem quieta. Então, o meu jeito de ser eu era aquela criança quieta, eu ficava quietinha. Eu conseguia ficar por horas sentada num lugar, coisa que algumas crianças não conseguem. E é normal, cada pessoa é cada pessoa. Mas eu era uma criança tão quieta, ficava tão quietinha, que as pessoas me chamavam de doente, as pessoas achavam que eu era doente, porque eu já deu nos meus exames que eu tinha anemia, já tive problema de pneumonia, essas coisas de criança, verme, bronquite, todas essas coisas. Então, quando eu ficava lá, quietinha, sem gastar tanta energia, também quando eu queria gastar energia, gastava, eu fazia muita estripulia também. Mas eu conseguia ficar bem quietinha, observando, principalmente se eu estivesse em um ambiente que tivesse muitas pessoas. Eu conseguia ficar quieta, porque eu estava fazendo o quê quando eu estava quieta? Observando. Muita coisa eu aprendi observando as pessoas. Então, eu ficava observando a minha mãe, eu ficava observando o meu pai, eu ficava observando as pessoas, os profissionais. Eu entrava no ônibus, eu observava o trabalho do motorista, o trabalho do cobrador. Todo lugar que eu estava, se eu estava num ambiente público, eu ficava observando o trabalho da recepcionista, observando o trabalho do médico, de qualquer pessoa. Eu ficava ali observando, prestando atenção como a pessoa fazia, e eu entrava como se eu entrasse na pessoa, dentro da pessoa, assim, começava a imaginar por que ela estava tendo aquela atitude, o que ela estava pensando, e aí é como se eu, de certa forma, como é que eu posso dizer? Me sentia no lugar daquela pessoa, sabe a empatia? Então eu me colocava no lugar daquela pessoa, imaginava que era eu que estivesse fazendo aquilo, uma coisa de criança mesmo, Sei que tem criança que não vai fazer isso, tem criança que vai, porque aí depende de cada um. Então eu era essa criança. E eu sempre tive esse sentimento de empatia, amor e muita compaixão. Então quando eu via uma situação de injustiça, de desentendimento, de alguma coisa assim, de pessoas bravas, brigando, discutindo, eu ficava de fora, observando aquela circunstância e tirando as minhas conclusões. E eu sabia tudo o que estava acontecendo ali, eu sabia perfeitamente e saberia julgar aquilo ali perfeitamente. Por quê? Porque por causa que eu ficava observando, me colocando no lugar de cada uma pessoa e entendendo por que aquela pessoa teve aquela atitude, por que aquela outra teve aquela atitude. Sendo assim, eu desenvolvi muita facilidade o entender o outro. Porque a partir do momento que você começa a observar o comportamento das pessoas e entender por que ela tem aquele comportamento, automaticamente você vai começar a desenvolver empatia e vai saber acolher a pessoa e entender ela mais. Claro que a gente não vai saber o todo de ninguém, a gente não consegue entender a mente de ninguém, porque a gente não é Deus, a gente não tá lá dentro delas, pra gente, achar que a gente entende o todo. Mas você vai julgar menos. Você vai compreender mais, você vai ter mais amor e compaixão pelas pessoas quando você começa a agir assim. E por causa disso, desse meu jeito de entender mais sobre pessoas, tudo, eu conseguia aconselhar pessoas, eu conseguia aconselhar à luz da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E aí Deus me deu um dom de discernimento de espíritos. Então, você discerne o espírito e o coração e a intenção das pessoas quando elas chegam perto de você. Quem tem esse dom. E aí eu, junto com o dom, com esses dois dons, eu comecei também a estudar muito a Bíblia. E aí eu começava a
entender as pessoas através da palavra de Deus, pelo discernimento de espíritos e pela habilidade que eu já fui desenvolvendo desde a infância, porque isso faz parte do quê? Do meu chamado e do meu propósito. Deus colocou essas habilidades em mim, me deu esses dons para o propósito dele na minha vida. E por causa disso, muitas pessoas começaram, né, me falar sobre ser conselheira, ser terapeuta, ser, né, psicóloga. E aí eu comecei a desenvolver o desejo de estudar psicologia e me tornar psicóloga. Mas eu nunca suportei a ideia de fazer uma faculdade. Gente, não é pra mim. Entrar na universidade, na faculdade, não adianta. Não quero, não vou fazer. Nunca quis, eu já tentei, né? Já fui até umas 3 faculdades pra tentar, mas algo fala assim, não é meu lugar, eu não quero fazer isso. Nada contra quem faz, isso é individual de cada um. Eu não estou aqui falando que é errado ou que é certo, estou falando que eu não quero fazer, não vou fazer. A não ser, a única maneira de eu fazer uma faculdade é se Deus me pedir ou me direcionar. Em obediência à palavra de Deus eu faço qualquer coisa. Mas, tirando isso, se Deus não me colocar isso pra fazer, então eu não farei, eu não tenho esse desejo. Então eu ficava naquela coisa, como que eu vou ser psicóloga se eu não fizer uma faculdade? Eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, mas eu não quero. Então eu ficava pegando conteúdos na internet. E uma pessoa chegou em mim e falou assim, você sabia que existe inteligência emocional? Os cientistas descobriram que existe uma inteligência emocional que as pessoas aprendem a lidar com as emoções. E aí os cristãos pegou isso, juntou com a palavra de Deus. E isso está sendo ensinado nos seminários, não sei o que lá. Aí eu peguei, né, falei, vou pesquisar sobre isso. Porque naquele momento, quando eu ouvi isso dessa pessoa, eu estava com muitos problemas emocionais, psicológicos na minha vida. Naquele momento eu estava vivendo muita perseguição, muito ataque, né, era muitas pessoas ao mesmo tempo que o diabo estava usando naquele momento, então estava muito difícil a minha vida naquele momento por conta das feridas que eu já carregava, né, das maldições hereditárias, né, das plantações que a gente mesmo faz, né, que a gente planta, depois vai colher, também da circunstância e também porque nós somos esmagados para cumprir nosso propósito, nosso chamado, nós somos esmagados para ficar pronto, porque a uva, ela é maravilhosa, mas ela esmagada, sai o melhor dela, o suco, o cálice, o vinho, bem? E o melhor da fruta é o quê? O suco. Então, quando a gente é esmagado, que nem a azeitona, ela é ótima, mas quando a gente coloca na prensa, né, esmaga, o que sai? Azeite. Tá vendo? Então nós somos esmagados. E eu tava nesse momento de esmagamento, de muita luta, e eu falei assim, ó, isso vai ser bom. Se dá pra pegar a ciência, inteligência emocional da ciência e colocar com a palavra de Deus, e aí dali por diante comecei a ver muitos pastores, líderes falando de inteligência emocional. E aí eu comecei a pesquisar e assistir alguns vídeos sobre inteligência emocional, mas aí não fazia muito sentido na minha cabeça nada daquilo, parecia algo muito distante, porque eu tava muito, nessa época eu era muito espiritual. Eu era uma pessoa que desde a infância e adolescência, da minha infância, aí eu tive um pouquinho de tempo, mais ou menos ali uns 1 ano, uns 2 anos no máximo, daquele tempo que entra a fase da adolescência, que a gente fica um pouquinho meio afastado de Deus, né, mais olhando as coisas do mundo. Mas nunca cheguei a amar e nem gostar, nem desejar as coisas do mundo, como os outros que nascem no berço evangélico fazem. Nunca amei, nunca tive desejo, né? Mas eu tinha aqueles pecadinhos que tava ali. Deus me confrontou, me libertou, e dali por diante eu comecei a amar Deus. Eu tinha aí nessa época uns 12 anos. Comecei a amar Deus. Eu já amava Deus, né? Já sempre amava Deus. Mesmo com esses pecadinhos, eu amava Deus e queria Deus. Eu era criança que quando a gente ia pra igreja, eu queria estar lá na frente, prestando atenção na palavra,
prestando atenção no culto, participando do culto, eu queria estar orando, eu queria estar... O povo estava lá no poder, eu queria estar no poder também. O povo estava profetizando, eu queria profetizar também. Eu queria pregar, eu queria dirigir culto, eu queria fazer tudo. Eu queria liderar grupo. Tudo que tivesse que fazer na igreja que fosse espiritual, queria ser usada por Deus. Eu queria profetizar, queria revelar, queria pregar, queria tudo. Eu desejava a glória de Deus, eu queria ser arrebatada, queria ir no céu, queria... Desculpa. Queria ter visões, queria tudo isso. Isso quando eu ainda era criança, né? E mesmo quando eu passei para a fase da adolescência, eu comecei a buscar, eu mergulhei mesmo. Ali por volta dos meus 13, 14 e 15 anos foi a época que eu mais orei na minha vida inteira. Eu orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Lia a Bíblia, estudava a Bíblia. Então eu vivia dentro do monte, nas consagrações, círculo de oração. Eu ia pro círculo de oração todo dia, eu ia pra igreja, tinha oração das 6 às 7, eu tava toda oração das 6 às 7 antes do culto. Até no dia que não tinha culto, né, fazia oração todos os dias. Na igreja que eu congregava das 6 às 7, eu tava lá. Fazia oração todos os dias das 10 às 11 da noite, eu tava lá. Fazia, né, vigília nos sábados, eu tava lá. Na sexta eu ia pro monte. Quando não tinha oração na igreja, a gente ia orar 1 hora, 2 horas no monte, todo dia. E era assim a minha vida, eu amava a oração, amava a Deus. E era tão gostoso, a glória de Deus era tão gostosa, Deus me tomava, eu caía no chão. Pensa, o melhor momento da minha vida foi esse que eu buscava muito a Deus. Então eu era muito espiritual, eu era tão espiritual que eu queria virar um anjo, eu queria ser transladada igual a Enoque, eu queria ir pro céu, eu não queria mais viver na terra. Eu olhava pra terra e falava assim, não tem graça nada dessa terra. Porque a glória de Deus é tão maravilhosa, ela é tão maior, ela é tão melhor que eu quero o céu. Nada dessa terra é importante, é tão bom assim. Eu não via graça em nada da terra, absolutamente nada. Eu não desejava nada dessa terra, nada. Nem casa, nem carro, nem dinheiro, nem emprego, nem profissão. Eu não desejava nada, eu desejava o céu. Se eu pudesse, eu mesmo me arrebatava e ia pro céu. De tanto que eu queria o céu e a glória de Deus e a presença de Deus, eu vivia dessa forma. Só que aí, né, aconteceram muitas coisas que não dá pra me falar aqui. E aí eu casei, tive minhas filhas. E nesse período, né, quando minhas filhas ainda eram pequenas, ali a mais nova deveria ter entre 1 e 2 anos, né, a mais velha deveria ter ali entre os 4 e 5. Foi na época que eu comecei a buscar sobre inteligência emocional. Não fazia muito sentido, porque eu estava muito nesse lugar espiritual e essas coisas não faziam sentido. Mas aí eu continuei estudando. Aí comecei a estudar PNL. Aí comecei a estudar, né, muita coisa sobre o humanismo, né? Que é o desenvolvimento humano. Sobre toda essa coisa, sobre a psicologia. Então todos os... Tinha alguns canais do YouTube que eu acompanhava, que tinha esses vídeos ensinando essas coisas, né? E aí eu pegava e começava a alinhar algumas coisas com a palavra de Deus, tentar encaixar aqui e ali. E aí comecei a desejar de todo o meu coração que eu queria, né, ajudar as pessoas. Aí chega o comercial pra mim dizendo que eu não precisaria fazer faculdade para ser terapeuta, que eu poderia ser terapeuta com um curso. Aí pronto, falei, é aqui, o meu caminho é aqui. Eu quero agora estudar, fazer esse curso de terapia. Eu vou ser terapeuta e eu não preciso ser psicóloga, eu vou ajudar as pessoas. E foi o que eu pensei, e foi o que eu desejei, né? Antes disso eu fiz algumas sessões de coach, de métodos de inteligência emocional, algumas coisas assim, e eu fazia aquelas técnicas de PNL, aplicava na minha vida aquelas técnicas, você fecha o olho, e você vê isso, você imagina aquilo, essas coisas todas. E eu fazia. Isso, eu comecei a aplicar a técnica em mim no ano de 2020, na época da pandemia. Até 2020, a minha vida espiritual era maravilhosa por todas as lutas e problemas que eu passei. Perseguições, olha, tudo de perseguição que você possa imaginar. De igreja, de pastor, de parente, de família, de
de tudo que você imaginar, né? Que não dá pra me expor pessoas, então deixa off, porque já está tudo resolvido, graças a Deus, está tudo bem. Glória a Deus que eu venci essas provas, mas naquela época, lá atrás, 2014, 2015, 2016, por ali, né, tinha todos esses problemas. E 2020, eu comecei a entrar nessas técnicas. E aí agora eu comecei a focar em outra coisa. O tempo de ler a Bíblia, eu estava estudando a apostila de inteligência emocional, a apostila de desenvolvimento humano, aí eu tava lá aplicando técnica em mim e acreditando que tava certa, que tava agradando a Deus, que tava fazendo uma coisa boa. E a partir do momento que eu apliquei técnica na minha vida, eu percebi e descobri que eu estava morrendo espiritualmente. Só que eu não entendia que era por causa disso. Eu achava que era tudo menos isso. Eu não entendia. Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não entendia. Eu tava com a cegueira espiritual. Por que eu fiquei... Como que você tava lá tão espiritual e ficou com essa cegueira? Porque a partir do momento que você tem a verdade com você, você tem Deus com você e você ouve o conselho do ímpio... Eu ouvi o conselho do ímpio. Eu ouvi alguém dizendo sobre inteligência emocional. Eu pesquisei sobre inteligência emocional. Mesmo não fazendo sentido, eu quis me aprofundar, estudar sobre essas coisas. E isso trouxe para mim frieza espiritual, porque eu estava seguindo o conselho do ímpio. Mas eu falei, Ivanilde, não. Tem homens de Deus, mulheres de Deus que estão nesse caminho, mas é o conselho do ímpio, porque o conselho que a pessoa está dando não está na Bíblia. Né? Eu teimava e tentava colocar inteligência emocional na Bíblia, as emoções na Bíblia. Tem vários vídeos meus aqui no meu canal falando de emoções e Bíblia. Sim, a Bíblia fala muito de emoções, mas é muito diferente o que a Bíblia fala de emoções do que o desenvolvimento humano fala de emoções. É diferente, é parecido. Existe ali uma... É como se fosse... É tão pequenininho, é igual... Vou te explicar que você vai entender. É igual Adão e Eva, né? Que para comer o fruto, a serpente fala assim para Eva: certamente não morrereis. É que Deus sabe que no dia que você comer, você ficará como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso significa que a verdade ali estava muito parecida com a mentira, estava totalmente distorcida. Na verdade, ela ficaria mesmo sabendo o bem e o mal. Talvez como Deus, sabendo bem e o mal, nesse sentido. Só que o que entrou no coração de Eva, pode ver a manipulação como é. Foi outra coisa. Ah, Deus está escondendo algo tão bom de mim? Deus não quer que eu seja como Ele? Aí já começou a despertar a curiosidade e o desejo de ser como Deus. Então, muitas vezes é isso que acontece quando a gente ouve o conselho do ímpio, quando a gente tenta pegar a inteligência emocional ou o desenvolvimento humano e tenta colocar na palavra de Deus. Este conhecimento não é de Deus. A ciência, a filosofia e todos esses estudos não vêm de Deus. Da onde que vem, Vanilde? Dos anjos caídos. Glória a Deus, porque eu tive essa revelação. Mas aqui pra você, o vídeo tá ficando longo, mas eu quero continuar contando essa história. Então ali comecei a morrer espiritualmente, mas eu não entendia. E aí passou 2020, 2021, 2022 e minha vida espiritual foi cada vez mais se fechando. E quanto mais eu estudava sobre essas coisas, quanto mais eu fazia técnica, eu ia buscar resposta nessas coisas. Olha só, para quem buscava sempre resposta em Deus e tinha vitória, agora vai buscar resposta nessas coisas, não tem vitória e ainda continua numa cegueira espiritual. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, que mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo cauterizado a consciência. Então era isso que estava acontecendo comigo, eu estava cauterizando a minha consciência, eu não estava conseguindo entender que aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu estava aplicando na minha vida, era diabólico, doutrinas de demônios. Só que eu não conseguia compreender que estava acontecendo isso comigo, né? E eu ficava ali tentando, e era uma luta enorme para orar, para jejuar, para cantar. Eu passava o dia cantando louvores na minha casa.
Isso foi roubado. Eu não conseguia, eu começava a cantar e não conseguia. Havia uma guerra espiritual muito grande. Muito grande. E eu não sabia que eu estava com a mente já, com a minha consciência já cauterizada nesse caminho. Agora eu quero dizer pra você que quando eu cheguei no ano de 2025, na verdade no final de 2024, eu me deparei com um curso. Tava com dinheiro, podia comprar e me tornei terapeuta, né? Comprei esse curso e fui estudar. Um curso reconhecido pelo MEC. Aí eu imaginei, bom, agora eu vou avançar. Porque agora eu tenho um diploma, eu tenho uma formação, eu tenho um conhecimento e eu vou poder ajudar as pessoas, né? E foi o que eu fiz. Fiz o curso, apliquei várias técnicas do professor em mim, né? Porque o professor ajuda. Comecei a me envolver com outros terapeutas. E aí, o que eu descobri? 100% dos terapeutas, tá? 100% dos terapeutas que eu conheci, que eu me relacionei, eram pessoas com a vida toda arrebentada. Que estavam procurando ajuda no curso. Eu vou estudar terapia porque se eu aprender, né, ali no curso, eu vou saber como resolver os meus problemas. E quer saber? Não resolve. Não resolve nada, eles continuam. E aí eles vão vender a terapia para tratar da emoção dos outros, quanto eles estão mais arrebentados ainda do que quem está atendendo. Às vezes a pessoa que está do outro lado está melhor do que os terapeutas. Eu vi isso na pele, eu vi isso, é minha experiência. Eu tive contato com isso. E eu falei assim, isso tá errado. E aí quando eu conversava com eles, que eu falava que eu estava muito bem, porque realmente eu estava muito bem, no sentido emocional, psicológico, eu estava bem. Só não estava bem no sentido espiritual, porque eu estava enfrentando dificuldades para orar, dificuldades para ter as revelações de Deus, dificuldade para até compreender as escrituras, coisas que para mim nunca foi difícil. As escrituras sempre saltaram para mim. Desde criança, um versículo que eu lia, eu já tinha todas as revelações ali pelo Espírito Santo, que me acompanhava desde o meu nascimento. Porque minha mãe conta, quando eu estava na barriga, Deus me ungiu e usou vasos para ungir desde o ventre. E eu sempre fui uma criança diferenciada, no sentido espiritual. Sempre me destacava em todos os ambientes. Na minha juventude, na minha adolescência. Então, o que acontece? Quando eu, né, estava nesse lugar de desenvolvimento humano aí, a minha vida espiritual não estava legal, meu relacionamento com Deus. Mas as minhas emoções estavam ótimas, não tinha problema. E aí comecei a adquirir problemas quando eu comecei a aplicar mais técnicas em mim. Aí começou a aparecer uns problemas emocionais. Eu falei, ué, agora que eu tô, né, com um curso, que eu tô podendo atender as pessoas, agora vem problemas emocionais? Que problemas emocionais? Que não existiam, era tudo diabólico. Né? Eu comecei a me sentir presa, comecei a me sentir sob pressão, comecei a sentir como se fosse uma cobrança em cima de mim, uma cobrança. Eu falei assim, mas eu sou especializada em ansiedade, sei como lidar com ansiedade, aplico a técnica da ansiedade e me traz mais ansiedade? Não entendi, não estava entendendo. Porque quanto mais eu aplicasse a técnica de ansiedade, as técnicas, são várias técnicas de ansiedade, em mim, mais ansiedade eu estava adquirindo. Eu nunca tive ansiedade na minha vida. Eu já tive, sim, depressão, tal, ali, mas ansiedade não é uma coisa que fazia parte de mim. Na verdade, eu nem conseguia entender direito as pessoas que tinham ansiedade, por mais que eu tentasse. Porque na minha cabeça a ansiedade não fazia sentido, não faz sentido. Porque eu sempre vivi na confiança, na dependência de Deus, de forma que eu descanso nele. Eu não tenho esse problema de ansiedade. Mas eu tava tendo. Tava com aquela pressão. Como se eu não fosse dar conta, como se eu não fosse conseguir, aí ao mesmo tempo como se eu não fosse uma pessoa tão boa, uma pessoa tão especial, porque pra mim ser boa eu tinha que fazer todas aquelas coisas. Aí começam as cobranças, aí você tem que fazer exercícios, aí você tem que comer saudável, aí você tem que acordar 4:30 da manhã ou 5 da manhã, e você tem que dormir cedo, e você tem que tomar chá, e você tem que cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar de você, cuidar da sua vida espiritual e ainda atender clientes e fazer todas essas coisas. E aí fica aquela pressão e você... Meu Deus!
não vou dar conta, parece que você vai explodir. E foi nesse caminho que eu entrei e falei, meu Deus, tá errado tudo isso aqui, tá errado, tá errado, tá errado. E entrei num propósito de oração em jejum para Deus me mostrar o que estava acontecendo. E neste propósito de oração em jejum, não tive resposta nenhuma, mas eu continuei perseverando, orando até eu ter a resposta. Aconteceu que eu estava com uma cliente, que era uma adolescente de 12 anos. Eu ia fechar um pacote de terapia com essa adolescente de 12 anos. Inclusive, eu atendi ela na primeira sessão. Eu amei essa menina, mas amei tanto. Falei, meu Deus, eu quis colocar ela aqui, uma criança, sabe? Eu amei, como minha filha. E aí eu fiquei muito interessada em atender. E aí na segunda-feira eu ia fechar com a mãe dela o pacote, né? Das semanas de terapia. Quando eu acordei pela manhã na segunda-feira, lá pelas 6 da manhã, Deus me colocou um vídeo na internet. E o vídeo me confrontou do começo ao fim sobre a questão de terapia. E aí eu comecei a falar, meu Deus, eu não acredito que eu tava nisso. Renunciei à terapia, renunciei todas as técnicas. Entrei em contato com as pessoas que eu atendi, pedi perdão para elas, comecei a orar com elas, pedi para elas renunciar. É claro que eu não sei se elas entenderam, se elas renunciaram isso, né, de verdade, ou se elas só fizeram porque eu falei para elas fazer. Expulsei os espíritos da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus descendentes. Expulsei das pessoas que eu atendi e comecei a expulsar. E aí eu entrei em contato com a mãe dessa menina e falei pra ela que eu não ia mais atendê-la. Que a única coisa que eu poderia fazer pela filha dela era, se ela quisesse, eu iria fazer discipulado bíblico com oração e palavra. Se ela não concordasse, tudo bem, porque aí é cada um. Então ela não me retornou mais. Mas graças a Deus eu não fiz. Por mais que eu não ministrei a palavra para essa garota, eu não fiz o pacote de terapia com ela. E o Espírito Santo falou para mim, você não vai. Eu já estava pronta para fazer um grupo na igreja, né, onde eu estou pastoreando com meu marido, de mulheres, para aplicar terapia nelas em grupo. Eu ia fazer terapia em grupo na igreja, de graça, né, para ajudar o povo de Deus. E Deus falou assim para mim, você não vai aplicar essas técnicas nas minhas filhas. Ai de ti se tu aplicar essas técnicas nas minhas filhas. Eu ouvi Deus falando. Aí pronto, destampou, comecei a ouvir Deus. E Deus começou a me ensinar. E aí, daí por diante, Deus foi só me ensinando e me mostrando. Aí parece que descortinou tudo da minha mente. Comecei a entender cada ensinamento, cada técnica, cada teoria. Vai tudo contra a palavra de Deus. A gente tenta encaixar a palavra de Deus, mas não encaixa, gente. Não encaixa. O perdão que eles ensinam lá não é o perdão bíblico. Não, claro que não. Não é. Aquele perdão lá não resolve, né? Aquelas coisas de crenças lá não é da forma bíblica a libertação. Então eu vou gravar um próximo vídeo explicando para você, né, sobre a ansiedade e como que é a ansiedade que eles ensinam, a ansiedade bíblica. Eu vou fazer também sobre perdão, o perdão que eles ensinam e o perdão bíblico. Tá bom? Eu vou fazer alguns vídeos explicando essas coisas pra vocês, mas essa foi a minha experiência que eu vivi sobre a terapia. E aí, algumas pessoas falaram pra mim, não coloca tudo no mesmo pacote, porque Deus já me usou muito nessa área. Tem psicóloga que é muito usada por Deus, tem... Tudo bem, essas pessoas podem ser usadas por Deus, sabe por quê? Porque quando eu estava na terapia, algumas pessoas que eu atendia, eu vi Deus me usando. Né? Alguns atendimentos eu fazia, eu ficava realizada e falava, eu nasci pra isso, porque eu nasci mesmo para ajudar as pessoas. No aconselhamento bíblico, na mentoria bíblica, fazendo a mesma coisa, que podemos até chamar de terapia, só que sem nenhum tipo de ocultismo, sem nenhum tipo de budismo, de feitiçaria, de espiritismo ou qualquer tipo de religião ou técnicas espirituais, porque todas as técnicas de terapia e
inclusive a psicologia, ela vem de filosofia, de religiões, e mistura, é uma mistura. Tem várias religiões embutidas, várias técnicas, aí tem meditação, tem hipnose, aí eles dão outros nomes para enganar, fala que não tem nada a ver. Se você for pesquisar no Google muitas vezes vai dizer que não tem nada a ver, mas não se deixe enganar, peça sabedoria e discernimento ao Espírito Santo, porque a Bíblia é o suficiente, a palavra de Deus é o suficiente, o sangue de Jesus é o suficiente, o Espírito de Deus te liberta e te cura de qualquer coisa. Por que a gente pensa que a gente vai na igreja só para cuidar do espírito e a alma, a gente vai no psicólogo ou no terapeuta? Onde que está isso na Bíblia? Não, a gente vai em Deus, na igreja para cuidar do espírito, mas se eu tô com uma doença física eu vou no médico. Não tá isso na Bíblia, não. Inclusive, o rei Asa, se eu não me engano, um rei, ele foi procurar, né, remédios médicos. E os médicos, antigamente, todos eles eram feiticeiros, curandeiros, eles eram espíritas, eles eram, como é que chama? Eu vou lembrar o nome. Lembrei, pagãos. Né? Eles eram pagãos. Eles eram magos. Certo? Então é esses que eram médicos. Eles pegavam, né, as misturinhas da natureza para aplicar, né, como remédios, inclusive os cosméticos e a química tem a ver com isso também. Muito cuidado. Tudo que você for usar, tudo que você for fazer, procedimento estético, tudo que você for fazer, consulte o Senhor e ouça Ele antes de fazer qualquer coisa que todo mundo está fazendo. Porque talvez a coisa não é pecado, mas você vai estar se envolvendo, né, em coisas de ocultismo, sem saber, e vai estar dando lugar e brecha para o inimigo agir na sua vida. Não estou falando aqui de salvação, neste caso de cosméticos e de remédios, essas coisas de médico. Mas que pode trazer problemas para nossas vidas, sim, tá? Então, ande na direção de Deus, dependendo de Deus para tudo. Se você tem enfermidade no seu corpo, você quer ir no médico, tudo bem, pode ir no médico. Não tô falando que é pecado e errado ir no médico, vá. Mas confia em Deus primeiro, ore a Deus primeiro, peça a cura primeiro e dependa de Deus sempre. Não confie, não deposite sua fé e sua confiança num médico, muito menos em psicólogo, muito menos ainda em terapeuta. Senão você vai estar cometendo um grande pecado de idolatria. E quem está no caminho da terapia, se você está me assistindo, você é um terapeuta, um psicólogo, não fique chateado comigo, não me leve a mal, eu estou contando a minha experiência, mas eu quero dizer para você, que todo esse conhecimento é comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E se você é cristão evangélico, que é para esse público que eu estou falando, cristão evangélico, e você tá nessa área de psicologia, de terapia, nessas coisas aí, PNL, coach, todas essas coisas aí, eu quero dizer para você o seguinte, eu também estive nesse lugar de engano, e não estou te acusando, nem te condenando, nem jamais eu vou condenar. Eu vejo muitas pessoas maravilhosas de Deus que eu amo, que eu sei que elas são verdadeiramente de Deus, que eu acredito que se Jesus voltar elas sobem, mas que elas também andam por esse caminho aí, porque elas não tiveram a revelação, e graças a Deus eu tive a revelação, Deus me mostrou, mas que o Senhor dê a revelação para você, que dê a revelação para eles, que o Senhor nos limpe, nos liberte dessas coisas, para que nós possamos usar a única fonte que existe para a cura psicológica, para a cura emocional, para a saúde mental, para a saúde do corpo, para a saúde física, é o Senhor. E mais um conselho, não pense você que você vai comer tudo certinho, saudável, vai fazer exercícios, vai dormir direitinho, vai fazer tudo direitinho que eles ensinam a fazer e que você vai ter saúde por isso. Porque você está depositando de novo a confiança em coisas, em recursos da terra e não em Deus.
Você deve sim cuidar do templo do Espírito, cuidar da sua saúde, mas não achar que por isso você não vai ficar doente. A sua confiança tem que estar em Deus. Então, como que você vai fazer isso? Você vai cuidar do corpo, você vai cuidar da saúde, você vai cuidar disso, mas é confiar que é Deus que vai te dar a saúde. Porque muitos faz tudo certinho, cuida da saúde e desenvolve câncer ou doenças graves. Porque nós não estamos imunes disso aqui na Terra. Nós estamos sujeitos a pegar qualquer enfermidade, doença no corpo, mas Jesus já levou sobre si as nossas dores e Deus fala em sua palavra: eu sou o Senhor que te sara. Ele é a cura, Ele cura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Se não está no tempo de você morrer, se Deus não está te provando, porque Ele pode passar você numa prova. Ele passou Jó numa prova que permitiu Satanás colocar lepra, mas Ele curou, foi restaurado da lepra. Então, se Deus estiver colocando você num propósito, num processo, amém, né? Quem somos nós para questionar e falar que Jó estava em pecado, porque por isso que ele ficou? Não, Jó não estava em pecado, né? Jó foi provado. Você pode estar passando por prova, mas permanecer em uma vida de enfermidade, tomando remédio a vida inteira e achar isso normal e não buscar em Deus a cura, mesmo que seja uma diabetes, uma pressão alta. Jesus cura tudo, né? Vamos buscar isso. Ah, mas eu tenho anemia. Peça para Deus te curar. Ainda que você não receba, mas você tenha que ter a confiança no Senhor, não no remédio. E não no médico. E não no que você faz. Aí eu não como isso, não como aquilo, por isso que eu vou ter saúde no meu corpo. Não confie nisso. Faça, mas faça para glorificar Deus como forma de santidade, como forma de adoração. Porque a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, Senhor, eu estou comendo saudável para cuidar do corpo que o Senhor me deu para servir o Senhor. Meu corpo é para servir o Senhor na obra. É para fazer a tua vontade na terra, para glorificar o teu nome na terra. Eu vou te glorificar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou fazer, com exercícios, com toda a minha forma e estilo de vida, para glorificar o teu nome. E o Senhor me dá vida, o Senhor me dá saúde, o Senhor é o Senhor que me sara. A confiança tem que estar nele. Amém? Que Deus abençoe você. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu estou muito feliz de ter aberto meu coração. É muito bom abrir o coração. É muito bom vir aqui e falar com vocês. E que você seja abençoado através dessa palavra, desse testemunho, desse relato que eu dei aqui. Em nome de Jesus. Qualquer dúvida, quiser me perguntar, pode me mandar nos comentários, pode me perguntar, que eu farei novos vídeos para te responder, tá bom? Fique na paz do Senhor, beijo e até o próximo vídeo.